veio Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, voltando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se algum momento eu decretar que uma nação, um reino, seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação, um reino, seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que pretendia fazer em favor dele. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu gosto muito dessa palavra, porque ela é uma palavra muito forte, porque ela traz características muito fortes do caráter de Deus, né? A gente percebe nessa mensagem um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que é fogo consumidor, um Deus que é Pai, um Deus que é Criador. A gente percebe muitas características do caráter de Deus em cima dessa mensagem. E nos últimos versículos, um quesito muito importante, que é o livre-arbítrio do homem. Muitas vezes temos que lidar com a soberania de Deus versus o livre-arbítrio do homem. Isso é uma coisa muito difícil para nós. Nesse momento da minha vida lá atrás, foi onde eu fracassei. Eu acredito que essa palavra fala muito no meu coração. Eu acredito que fala muito no coração dos irmãos. Eu gostaria de começar falando um pouco da minha vida. Vai ser uma coisa rápida, até uma oportunidade de poder agradecer a Deus do que se passou na minha vida. Aqui na igreja eu não tive oportunidade de estar falando. Meu nome é Rafael, como foi dito, eu tenho 29 anos, nasci criado em Bauru. Uma família normal, e mesmo sem motivo específico, eu tive uma coisa que foi muito rebelde. E isso acabou me prejudicando. Mesmo assim, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus aos 16 anos. Mesmo assim, eu não salvação em Cristo. E não consegui aceitar o seu senhorio. Não consegui obedecer a Deus, mas eu queria. Acreditava na salvação. E aos 19 anos me batizei, continuei na igreja pelos 22 anos. Empenhado, assim, achando que eu estava fazendo da forma correta, mas não estava. Eu fazia, eu vinha para o culto e depois ia para o mundo. Vivia uma vida dupla, uma vida sem sentido. E até que Deus permitiu que na minha vida fosse acontecer isso que está dito em Hebreus 12, 7. A dificuldade veio para me disciplinar. Eu já tive contato com drogas, mas eu tive contato com drogas mais pesadas. Eu acabei me afundando nas drogas. Sempre fui muito abençoado por Deus, tive bom emprego, tive carro de moto, uma família abençoada que sempre me apoiou em tudo que eu precisei. Só que eu não enxergava isso. A rebeldia não deixava eu enxergar isso. E a questão da droga foi o fim. Eu achava que tinha sido o fim. Naquele momento eu não enxergava mais sair. E eu fui perdendo tudo que Deus tinha me dado. O bom emprego, o meu caráter, a minha honra, meu nome, minha família. Tudo que Deus me deu eu perdi. Com 27 anos de idade, eu estava andando aquele trecho do Ezequiel Ramos, presidente Kennedy, debaixo da outra 3 de maio, em função do crack. Eu tinha perdido tudo que Deus tinha me dado, porque eu fui rebelde. Eu resisti à vontade soberana de Deus, porque eu usei o meu livre-arbítrio da forma errada. Em cima dessa minha experiência com Deus, eu gostaria de falar um pouco sobre essa palavra. Naquele momento, o último dia que eu passei na rua, eu passei a noite na Rua Barbosa. Uma marquise que tem no banheiro, hoje tem uma grade verde, não dá para ficar mais, era espaço de 1 metro. Eu não voltava mais para casa, não tinha medo de chegar em casa. Eu tinha saído da casa dos meus pais, estava na minha avó, minha família já não queria, tinha aberto mão de mim, porque quem quer tentar ver o filho sofrer daquela forma? E os dias foram passando, tudo foi piorando, eu passei a última noite ali. E por causa de uma dívida de droga, naquela noite quase fui assassinado. Na manhã seguinte, eu saí andando pela primeira posto, olhando para o alto e falando assim: Senhor, eu conheço a tua palavra. Eu sei isso na minha vida. O Senhor muda a minha vida, ou então eu tiro ela. Eu não suportava mais aquela situação. Eu conhecia
meu Pai Celestial. Conheci o meu Deus. No momento da dificuldade eu quebrei, meu Deus. Peguei os meus olhos para o alto, de lá veio o meu socorro. Eu agradeço pessoas que eu nunca tive a oportunidade de citar, e hoje eu tenho. A minha família já tinha se acreditado em mim. Procurei para a amiga da língua, a pastora Alice, e se propuseram atrás de uma clínica para mim. Consegui uma clínica para mim. Quando a minha família realmente estava interessada em uma internação, eles voltaram a me apoiar, voltaram a correr comigo em todo momento. Graças a Deus eu fui para aquele lugar. 20 dias depois que eu estava lá, a nossa pastora, a pastora Alice, estava lá, foi lá em Penápolis me dar uma palavra, foi uma palavra de vamos, foi ela, Larissa e Daí, naquela situação. Eu agradeço a Deus porque isso fortalece. A gente se sente amado apesar de tudo que tinha se passado. A gente acaba se sentindo amado. E depois daquilo eu tive a oportunidade de estar com a minha família, de estar com meu pai, e me reconciliar com meu pai. Logo depois ele faleceu. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem que olhar no olho dele e falar, perdão. Graças a Deus, é para a glória de Deus. Amém? Em cima dessa experiência com Deus, eu comecei a meditar na palavra do Senhor. Eu comecei a meditar que o barro não é do dia para a noite que ele se torna um vaso. Não é de uma hora para outra, existe um processo. Para ser um médico existe um processo. Para ser um engenheiro existe um processo. Para ser um vaso nas mãos do Senhor existe um processo. E nós temos que passar por esse processo. Eu comecei a meditar em algumas etapas que o barro tem que passar. Gênesis capítulo 2 diz que nós somos formados de barro. Nós somos barro. A nossa formação humana, a nossa composição humana são formadas de vários elementos que é da terra. Sais minerais, água, um monte de coisa que eu nem sei dizer. Né? Graças a Deus. Porque dessa forma nós podemos ser moldados pelo Senhor. Uma coisa tão frágil, uma coisa tão pequena, que nós podemos hoje, através de nós, o Espírito Santo de Deus em nós, podemos fazer a obra de Deus. Amém? A primeira etapa que me vem no entendimento é quando o barro é tirado do mundo e é trazido para a olaria. E o oleiro é o Senhor. E o barro ele vem puro. Ele vem com pedrinha, ele vem com graveto, ele vem com folha. Ele não vem para a olaria limpa. E dentro da olaria, o oleiro começa a tratar. Começa a tirar a pedrinha, começa a tirar o graveto, começa a amassar o barro para se esvaziar de si mesmo, para não ficar bolha, para não ter ar, para na formação do vaso ficar um vaso perfeito. Deus quer mudar a gente um vaso bonito, um vaso agradável, de honra, bom aos olhos dele. E assim Deus, quando trata na nossa vida, Ele nos liberta da força espiritual maligna que existe na nossa vida. Deus age na nossa vida, limpando, purificando, tratando o nosso orgulho, porque o orgulho é a raiz do pecado. Trata a nossa soberba, porque dela procede a queda. E assim Deus vai apertando, apertando. E depois vai para um segundo processo, que é colocado em cima da roda. Aquele barro em forma, já purificado pelo oleiro, é colocado em cima da roda. E o atrito da mão do oleiro começa a moldar o vaso. Da forma, o tamanho, aquilo, da forma como o Senhor quer. O oleiro é o atrito da mão dele que faz essa. Eu acredito que dessa forma o Senhor começa a tratar no nosso caráter. O Senhor começa a tratar, nos moldar no caráter cristão, certo? Começa a nos moldar em santidade, para que amanhã nós possamos ser um vaso que não é Senhor. Só que o vaso, depois que ele está moldado, depois que ele sai da roda, ele não está bom. Ele já tem a aparência de um vaso, mas ele não é firme. E aí vem o terceiro processo, que é o mais dolorido, o forno. É quando aquele vaso é pegado, colocado no forno. E meus irmãos, eu tenho para mim o mais dolorido, é o tal do forno. Jesus, em Mateus capítulo 4, a palavra diz que depois de ter ido a se batizar com João Batista, passou 40 dias no deserto, jejuando e orando, e depois disso ele foi tentado nas mesmas coisas que nós somos tentados hoje, ou consciência da carne, ou consciência dos olhos, e soberba da vida.
Da mesma forma como acontece com nós hoje. Em cima disso eu começo a entender que forno nada mais é do que a renúncia do nosso próprio eu. É vencer o nosso pior inimigo. Porque o nosso inimigo espiritual, nós já fomos libertos. Deus já libertou. Mas é o momento de a gente enfrentar o nosso pior inimigo, que mora aqui dentro. A pior batalha é aquela que existe aqui dentro. E esse momento é o momento de forma. O momento da renúncia. O momento que Jesus disse: aquele que não tomar a sua cruz e não seguir, não é digno de mim. É Deus. Aleluia. E nesse processo, a hora que o vaso está pronto, formado, bonito, do tamanho que o goleiro quer, nem todo vaso sai do forno e vai para o uso. Nem todo vaso. Tem um momento que, dependendo do vaso, fica no estoque. Os irmãos estão entendendo? Fica no estoque. Está pronto, está formado, vai estar no estoque. Até que chega um tempo determinado, que a Bíblia fala, em Eclesiastes 3. O goleiro se lembra: eu preciso de um vaso tal tamanho, de tal formato. No estoque tem. Ele vai lá e pega. Só que esse estoque, muitas vezes, é muito frio, é muito quente, às vezes é úmido. Tem situação de diversidade aqui no estoque. O vaso está pronto, está firme, prontinho. E aí o goleiro vai lá e olha e fala assim: é só um lodo, é só uma roupeirinha, e limpo. E aí então vai para o último processo: limpo, formado, firme nas mãos do Senhor. E ele vai e ele enche para a glória do nome dele. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Quando, depois de 3 anos e meio, os discípulos acompanharam Jesus, viram todas as maravilhas que Jesus havia feito na terra, enfrentaram depois disso a morte de Jesus, a espera pelo tempo da ressurreição, depois daqueles 40 dias antes de Jesus subir aos céus. Antes de Jesus subir, Jesus falou o propósito pelo qual eles tinham passado por aquilo. E fazer esse batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsando o demônio, curando o enfermo. Esse é o propósito do Evangelho. Muitas vezes nós temos compreendido um Evangelho egoísta. Não tem sido assim por culpa minha ou de alguém, não. Tem sido assim para se cumprir o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2. Está escrito que isso. Nós acabamos distorcendo o Evangelho dele de si próprio. Está escrito. Mas o verdadeiro fundamento do Evangelho é ir e fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discipular não é apenas eu chegar aqui e falar do Evangelho. Eu posso ter medo de chegar e falar. Qualquer pessoa que tem uma inteligência na cabeça pode estudar e falar sobre o Evangelho. Discipular é viver como tal, ensinar em atitudes. É quando você fala para alguém e alguém assimila através da sua atitude. Isso não é fácil. Para mim, a minha mãe está aí, graças a Deus. Louvo a Deus pela vida dela. Que hoje a gente tem uma comunhão gostosa, a gente vive bem, né? E ela sabe o que eu estou falando. Não é fácil para mim também. Mas a renúncia, ela vem dia após dia. E o amor tem que ser aperfeiçoado. Quem começou a boa obra, Filipenses 1,6 fala isso. Ela será firmada até o dia do Senhor na nossa vida. Então nós temos que, a partir do nosso livre-arbítrio, a partir da nossa livre escolha, se perguntar a Bíblia. Livre-arbítrio é um termo criado pelos mestres cristãos no século II. Que significa a capacidade humana de escolher nenhuma das opções moralmente corretas. Ou seja, a capacidade humana de desagradar a Deus. É o momento que a gente tem que usar o nosso livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus. Quando a gente observa que ele fala aqui, se em algum momento eu decretar que uma nação, um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se na sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se em outra ocasião eu decretar que uma nação, um reino, seja edificada e plantada, se ele fizer, e eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que pretendia fazer em favor dele. Livre-arbítrio, né? Decisão, livre escolha. Depois que o vaso está pronto, ele tem a livre escolha. Fazer ou não fazer. E vou falar uma coisa, irmãos. Duras são as palavras daquele que me deu chamado. A Bíblia diz que somos sal na terra e luz do mundo. E para que serve o sal?
só se ele perder o seu sabor, a não ser para ser pisado pelos homens. São palavras de condenação. A partir do momento que a gente tem a oportunidade de cumprir o nosso chamado, e não cumpre, a Bíblia vem para nós palavras de condenação. E eu não estou falando isso para colocar o dedo na sua cara. Não. Deus tem falado isso comigo. Deus não me tirou da onde tirou, não me trouxe até aqui, não mudou a minha vida para ficar sentado no banco. Eu tenho que fazer a obra de Deus. É tempo de frutificar. É tempo de Mas tem uma coisa que eu queria dizer para vocês. Nada do que eu disse até agora era o que Deus queria falar com vocês essa noite. Abra sua Bíblia comigo. Em Efésios, capítulo 2. Eu só falei sobre a transformação, sobre o trabalhar de Deus nas nossas vidas, para que a gente compreenda que tudo isso não é em vão. Deus quer que você tenha essa noite para trazer à tona o propósito pelo qual Ele faz isso nas nossas vidas. Deus ele tem uma mudança de vida para a gente, e a gente vai ler agora sobre isso. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Amém? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. Nesse texto a gente compreende de onde Deus tirou e para onde Deus trouxe. A gente compreende a transformação de Deus na nossa vida. Quando a gente estava morto em pecado e transgressão, Deus nos deu vida pela sua infinita misericórdia em Cristo. Por que disso? O porquê que Deus fez a gente passar esse processo? Ou ainda a gente ainda está nesse processo tão dolorido? Do barro, ser formado, ser mudado, ser limpo, ir para o forno, esperar o momento determinado. Para quê? Versículo 10, vamos ler de novo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. Nós, quando começamos a entender o judaísmo que precede o cristianismo, a gente começa a estudar o Torá, que é o Pentateuco. No livro de Êxodo, tem 10 mandamentos e 718 leis instituídas por Deus. Jesus, quando veio e cumpriu, ele falou assim: não vim para contrariar a lei, mas para cumprir. E ele substituiu tudo isso por 2: amarás o teu Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. A nossa salvação hoje é pela graça. Porque Romanos capítulo 3, versículo 20 diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Não tem pecadinho, pecado. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Então a nossa salvação é por fé e não por obras. Obras essa, Paulo fala para os Efésios, obras da lei. Os 10 mandamentos e 718 leis. Olha que interessante. Abre comigo em Tiago. Capítulo 2, versículo 14.
irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem poder dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Irmão, isso é grave, é contradição bíblica. Então, é falta de interpretação, é falta de conhecer o contexto. Quando Paulo fala que não somos salvos por obras, e sim por fé, não somos salvos pelas obras da lei, porque todos nós transgredimos alguma delas. Mas quando Tiago fala que, como acaso a fé pode salvá-lo sem obras, é as obras do amor, do segundo mandamento, obras de caridade. Na Bíblia, na tradução mais antiga, 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, não valeu de nada. Na tradução antiga fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, que é o amor ao próximo, não valeu de nada. Para mim, eu entendo da seguinte forma, mesmo que eu pregue, que eu louvo, que eu bato a palma, que eu faço trabalho na igreja, que eu faço trabalho no celular, se não tiver aqui dentro o amor, a compaixão pelas almas, ter a sede para aquelas almas, que elas cheguem ao entendimento da graça, assim como eu tenho chegado no Espírito Santo, não vale de nada. O verdadeiro chamado, fé manifestada. Fé nada mais é do que o ato de crer. Quando a gente crê, não é dizer eu creio, fica muito fácil. Muito tempo da minha vida lá atrás, eu pensei assim, eu sou salvo, eu creio em Jesus. Romanos 10, onde fala que se eu confessar Jesus e crer, eu vou ao céu também. Para mim não era salvo, é muito da vida. Mas hoje eu compreendo que uma fé manifestada, a fé que nada mais é o ato de crer, é uma fé nem de atitude, de comportamento. Porque a atitude ela pode ser esporádica. É uma fé de comportamento. Uma fé que gera obra de amor, obra de caridade. Esse é o chamado do Evangelho. E não meio que dispersivo. Eu incluo isso. Deus vai falar isso comigo. Eu quero, eu posso, eu tenho. Quando a gente fala, eu tudo posso naquele que me fortalece, ninguém deu os versículos antes. Ou seja, eu esqueci. Paulo falou, eu sei ser humilhado, eu sei ter abundância, eu sei ter, enfim. Quanta coisa Paulo passou para dizer isso. Tudo posso aqui. Irmão, você me desculpa, eu estou chateado com você. Hoje é domingo de Páscoa. Eu queria ouvir sobre a ressurreição de Cristo. Eu vim para a igreja para isso. Irmão, Jesus já ressuscitou. Já está